Boa noite, igreja. Tem que falar alto, tem que eu falo baixinho. Amém? Aí, ó. O assunto é isso aí, crescendo em maturidade. Hoje eu vim pregar, na verdade, para a noiva. A noiva está presente aí? Então é com vocês mesmo. É com vocês mesmo. Tá bom? Deixa eu jogar aqui a minha parada. Esses púlpitos pequenos são fogo, rapaz. Economia, brincadeira. Tá? Eu vou orar aqui rapidamente. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Obrigado porque ela é espada afiada de 2 gumes, Senhor. Ela atinge, Senhor. Ó Pai amado, divide alma e espírito, Senhor. Esse que eu quero nessa noite, Senhor, que Tu fales profundamente ao coração dos meus irmãos. Senhor, prega a Tua palavra hoje na unção do Teu Espírito, à vontade de Deus Pai. Em nome de Jesus, eu já te agradeço. Amém. Amém, Jesus. Amém. Como o tempo é curto, vamos lá. Na verdade, essa palavra surgiu quando a gente estava aqui em setembro do ano passado, durante a reunião de liderança da Conexão, né? E veio, eu cheguei, Senhor, o que eu falo para a Tua liderança? Porque a liderança, né? O que eu falo? E Deus me mandou um livro que todos amam, certo? De brincadeira, né? Um tal de livro de Jó, muito bom, né? Quando chegam para você, olha só, Jó é muito bom, beleza, no final. Quando chegam para você, já tivemos até essa experiência, né? Olha só, tem uma palavra para você de Jó, é lá no meio, desanimou. Ou não desanimou? Essa palavra é lá no meio também, gente. Na verdade, nem chegou no meio ainda. Então, vamos abrir em Jó 14, né? Porque é importante a gente saber isso daqui, né? Então, a primeira coisa que eu vou falar é o que Deus me falou. Eu vou falando aqui, tentando no espontâneo, amém? Porque eu estou aprendendo, eu tenho que descansar. Vamos lá, então. Jó 14, deixa eu abrir aqui também. Tá? Não gosto de fazer slide, vou aprender ainda, o meu pastor, tá? Jó 14. Eu acho que eu perco tempo, a gente fica namorando o papai, ele vai falando, né? Vamos lá. Jó 14, versículos 7. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, Jó 14, versículo 7. Ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Aleluia! Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. Amém? Essa é a palavra do Senhor. Né? Vou começar por essa aqui, tá bom? Que isso foi Deus que falou comigo. O que ele falou? Vamos pegar o contexto de Jó? Jó estava ali bem tranquilo. Na verdade, ele estava se sentindo pior do que essa árvore, esse toco de árvore cortado. Porque no versículo de baixo ele fala, o homem ainda é pior que isso. Ó, o toquinho de árvore ainda tem chance de acontecer isso tudo. Ó. Porque ele fala aqui, vou falar, 10. O homem, porém, morre e fica prostrado. Ó. Ele estava bem. Na verdade, Jó faz umas lamentações, mas nós temos que perdoar Jó. Você já perdoou Jó? Porque tem uma justificativa. Ele fala, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje, o que eu falo? Meus olhos te veem. Então ele estava ali, começa e joga isso daí, porque Jó é o primeiro livro mais antigo dessa Bíblia aqui. Não é Gênesis? Não, Gênesis foi Moisés que escreveu. Amém? Então ele não tinha algum entendimento. Mas vamos lá, então Jó estava ali sentindo como esse toquinho de árvore. Para que serve uma árvore? A turma do Enem vai saber, hein? Vai saber, né? Para que serve, gente? Quando você corta a árvore, cortei. Então ela não tem mais galho. Então ela não dá fruto. Ela não tem mais folhas, porque a função das árvores é o que é? Fotossíntese, ó. O que a fotossíntese faz, pessoal do Enem? Simplesmente vem gás carbônico, não é isso? Transforma em, é para oxigenar.
a atmosfera. Então ele estava se sentindo pior do que essa árvore cortada. Ele não estava oxigenando mais. Ele não estava frutificando. O frutificar significa não estava produzindo, progredindo. Gente, quando ele começa aqui o seguinte, ó, ainda há esperança, não é isso? Ele estava sem esperança, sem expectativa. Então você está na internet aí, ou alguém que esteja aqui, sabe aquele momento em que acontece alguma coisa e você fica sem chão? Você fica desequilibrado? É Jó. Mas a palavra de Deus nos diz algo importante, que isso daqui é uma promessa para mim e para você. Não interessa como você esteja, há esperança. Aí não está escrito aqui? Para você, mesmo como um tronco que não tem galhos, não tem árvore, não tem folhas, ele diz, se você envelhecer na terra, a sua raiz, né, e no chão morrer no seu tronco, ao cheiro das águas voltará. É uma promessa para mim e para você. Então, você que está pensando em desistir, não desista. Porque pegue a sua raiz e mergulhe. E vá fundo. Porque a árvore quer morrer, mas a raiz vai pegar águas profundas. É isso que eu vou trabalhar com vocês. Amém? Vou começar isso aí. Águas profundas, né? Vamos lá. Então, há esperança, há expectativa. Quando ele fala esperança, ele não diz talvez. Será? Não, ele diz que há. Hebreus 11. Então, há certeza e há convicção. Deus está dizendo, eu tenho para você. Noiva, você vai passar por tribulação, mas olha só, noiva, eu estou contigo. Mesmo que pareça que você não vai oxigenar mais, já chegou no trabalho, sem expectativa, assim, gente, eu estou aqui há 10 anos e não tem previsão de ir para lugar nenhum. Já aconteceu isso? Você começa a chegar lá animado, né? Ai, gente, que beleza. Né? Não vou a lugar nenhum, olha só, vou continuar aqui, não sai daqui. Carimbando, né? Não sai daqui. Ele está dizendo que há esperança. Amém? Mas há esperança quando as suas raízes buscam, né, vão fundo, na profundidade. Amém? E nessa brincadeira aí, o que aconteceu? Nessa brincadeira, Deus falou, dá uma olhadinha aí, né, na natureza. Né? Por isso tem essas árvores aí. Né? Sabia que Deus tem todos os princípios na sua criação para você? Então vamos trabalhar esses princípios. Vamos para Salmo 92? Já estou pulando tudo aqui por causa do tempo, né? Vamos lá. Salmo 92. Salmo 92. Vamos para Salmo 92. Vou pular as coisas aqui, porque eu preciso falar com vocês algumas coisinhas. Aí eu fui pesquisar sobre árvores. Olha que bonito. Né? Sobre árvores. Como o pastor falou, se o Espírito falou, você vai, meu amigo. E no Salmo 92, no versículo 12, né? Porque olha só, Jesus mesmo nos compara a árvores. Né? Ele diz, pelo fruto conhecereis a árvore, não é isso? E diz mais, Mateus 7, falando de engano, olha só, do falso profeta, ele diz o seguinte, pelos seus frutos, de novo, o conhecereis. Então, o engano é a pessoa do falso profeta. Então, vamos lá, Salmo 92, no versículo 12, diz, o justo florescerá como a palmeira. Primeiro, vamos parar nesse justo aí. Justo não é porque eu sou perfeito, porque eu sou o justo, eu sou o cara. Não é isso. O justo é porque você foi justificado. Porque um justo morreu por mim e por você. Olha só que legal. Olha só, o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Olha as árvores aí. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus. Sabia que no tabernáculo, no templo de Salomão e o templo de Ezequiel, que é do final dos tempos, as paredes têm palmeiras ali? Vão ter palmeiras desenhadas. Esse salmo é simplesmente como Deus nos
ver. Se coloque aí. Aí peguei as características de Palmeiras. Estava lotado de características. Uma delas é que a palmeira simplesmente... Alguém já foi no Jardim Botânico? Espero que sim, né? Se não foi, vá para ver umas palmeiras, né? Elas são esbeltas, né? E bem altas, chegam a cerca de 23 metros, mais ou menos, né? 20, 25. E está lá, né? Olha que interessante. Ela é tão grande e fininha, qualquer vento vai derrubar ela, não vai? Por que que não vai? Porque as raízes são profundas. A palmeira é interessante porque ela tem raízes tão profundas, alguns dizem que chega de 300 metros. Tá bom, né? 300 metros para 23, acho que dá para segurar. Não dá? Acho que dá. Uma boa, né? E ela vive em lugares desérticos. Os oásis são campeões para suas palmeiras. Ó, não chove. Opa, então ele não depende da chuva. Não depende da chuva significa o quê? Não depende das circunstâncias. Por quê? Porque as suas raízes vão profundamente até achar o lençol freático. Então estão lá, se alimentando dessas águas que curam, purificam e libertam. Curam a minha alma, a sua alma. Amém? Então vamos lá. O que mais? Olha só, independe da chuva, ele frutifica muito. Porque também depende das circunstâncias. Gente, o negócio está pesado, mas eu estou me alimentando no profundo. E ele diz que nós somos como palmeiras. E nós estamos no templo do Senhor. Significa que o justificado que somos nós, estamos com Ele. Lá, no templo dele, amém? E floresce, e vou passar. E aí bate aquela ventania. O que acontece com a palmeira? Ela se dobra. Ela não quebra. Enquanto que as outras árvores são rígidas. Por quê? O faraó se quebrou. Porque ele era rígido no coração. Ou seja, orgulho. Então ela se dobra. Olha só, enquanto as outras árvores resistem a cerca de 50 km por hora, um vento, né? A palmeira chega a 150. E a bichinha vai, e às vezes nós vamos até o chão. Mas quando cessa, voltamos para a posição vertical. E eu li também que quando ela é amarrada, às vezes o cara amarra a bichinha, mesmo assim ela continua crescendo verticalmente, na direção do Pai. Então isso aí somos nós, isso é o que? Nós somos palmeiras. A palavra de Deus diz isso, né? E além disso, você já viu que a palmeira que ela é retinha, cara? Isso traduz também como retidão de caráter. O que tem a ver com comportamento. Né? E elas são belas, né? Você olha, que palmeira bonita, né? Isso. Sempre tem alguém te olhando, querido. E esse comportamento, esse teu caráter, tem que ser o mesmo de Deus. Temos que buscar. E como é que acontece isso? Raízes, águas profundas. Vamos lá. Tem também, ele falou do tal de cedro, né? Estou pulando, hein, gente? Um tal de cedro. Cedro do Líbano. Ele fica nas montanhas, né? O cedro do Líbano tem uma coisa interessante. Ele chega a uns 43 metros e é uma árvore super robusta. Sabia disso? Olha só, o diâmetro dela pode chegar a 9 metros. Sabe o que é 9 metros? Deve ser daqui até ali, não sei se tem 9, né? É uma coisa assim, dá para fazer um túnel aqui e passar um carro. Que bonito, né? Elas são conhecidas porque você não conseguiria movê-las. Aí me lembrou Efésios 6,13, que eu vou ler aqui para vocês. Ela deu, né? Fala uma coisa interessante. Olha só, portanto, tomai toda a armadura de Deus, é a palavra, é a água, né? Para que possais resistir no dia mal, olha aí. E depois de teres vencido tudo, permanecer o quê? Inabaláveis. Então Deus está dizendo, meu filho, o que eu tenho para você, como eu te vejo, é inabalável. Porque as circunstâncias deixa comigo. Só confia. Só crê. Amém? É isso que está bem aqui. Né? Então vem os ventos rígidos. Né? Mas ele é maleável, né? E eu lembrei de uma pregação que eu escutei de uma pastora há muitos anos atrás, quando eu estava estudando as 7 igrejas.
porque ela visitou a Turquia. E na Turquia era muito interessante, que ela foi visitar 7 igrejas, eu sempre quis, né? Não consegui ainda, mas... Bem, elas não estão mais lá, tá, gente? A maioria só tem pedra lá, né? Mas... E ele chegou, ela contando, né? Que ela chegou lá, pegou um táxi e o motorista crente, né? Cristão, né? Cristão, crente, né? Estava lá e ela viu lá embaixo e lembrou de uma parábola chamada o joio e o trigo. Olha que interessante. Ela olhou para lá e chegou para o taxista, olha só, fulano, está vendo aquilo ali? A Bíblia diz que a gente não consegue separar, distinguir. Aí o motorista falou um negócio legal para ela, né? Falei, olha só, dá uma olhadinha, fica olhando, está vendo esse vento batendo? Aquele que está se mexendo é o trigo, o que está retinho é o joio. Porque o trigo que somos nós nos dobramos ao vento do Espírito. Então, temos que ser maleáveis. Tá bom? É isso aí, foi muito bom isso aí. Eu gostei muito disso aí. Deixa eu ver se tem mais. Outra coisa, o céu do livro também é legal. Rapaz, você planta o bichinho, nos 3 primeiros anos, ele chega a 5 centímetros. Aí, o bichinho chega a 43, né? 5. Ó. Demora, porque nenhum crescimento ou maturidade é do dia para a noite. Mas olha só que interessante, ele tem 5 centímetros, mas eu estou falando de raiz, não estou? Raiz, estou dizendo água, presença de Deus, palavra. Olha só, ele com 5 centímetros tem uma raiz de 1,5 metro. Somos nós. Então, às vezes, a gente está no banco aí, e está escutando, estamos com as nossas raízes entrando em águas profundas, para que possamos ter a capacidade de resistir até o fim, gente. Vamos lá. E Deus está falando de quê? De comunhão. Aí eu lembrei agora também, quando eu falei com os supervisores, né? Eu vou pegando em minhas reuniões e disse, vai botando. Isaías 40, abre aí Isaías 40. Uma passagem conhecida, né? Então, conhecida, estou mandando ver, porque eu quero falar crescendo em maturidade. Então, temos que cuidar nas nossas raízes. Isaías 40, vamos lá, abriram lá? Isso. Olha só, versículo 28, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento, mas faz forte ao cansado e multiplica as forças que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansam, se fadigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor, essa é que eu quero, renovarão as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Olha só, já reparou que essas duas características, que não se cansam, não se fadigam, são características do próprio Deus no versículo 28? Olha só, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor Criador da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Então é Deus nos dando semelhança a Ele. É o que Ele quer dar para você. Ele quer te levantar, meu querido. Ele quer te botar lá em cima. Ele quer te botar inabalável. Amém? Olha só, mas olha que interessante, que eu li isso aqui e fiquei pensando, gente, sabe que o cara voa, depois corre e depois anda? O cara deve estar cansado, né? Porque começou já correndo, já voando, né? O normal é o quê? Me levanto, ando, corro e... Não é isso normal? Tá ao contrário, falei, pai, tá ao contrário esse negócio aqui. E fiquei meditando nisso daí. E o que ele falou para mim, que eu entendi dele, isso aí são 3 fases da caminhada cristã. Você começa voando, é isso mesmo. Oh, será que é isso mesmo? Voa, corre. Olha só, pastor, ele até chegou a falar alguma coisa aqui que eu achei legal. Quando está voando, andando, passando muito rápido, você presta atenção em alguma coisa? Quando você está correndo, já pode pegar alguma coisa. E quando você caminha? Eu lembro que as minhas filhas, para aprenderem a voltar para casa, quando eram pequenas, filhas, vamos a pé. Todo mundo feliz. Vamos aonde, pai? Na Praça Sanstenha. Para se você se perder, você sabe voltar, filha.
né? Então você ia mostrando, olha só, aqui, agora não é mais, né? Mas era Walmart, aqui não sei o quê, ó, é só pegar essa rua e ir direto. Então, olha só, Jesus está fazendo 3 fases interessantes aqui com a gente, porque essa fase final parece que é mais tranquilinha, né? Isso, mas é uma fase em que você pode perceber mais a Deus. Aí Jesus chega e fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Opa! O fariseu ficou doidinho quando ele falou isso. Por quê? Porque isso era um nome das 3 portas do tabernáculo. Sabia dessa? E olha só, vamos comparar com essas fases aí, que eu vou chamar de caminho da intimidade. Posso chamar? Ó, crescendo em maturidade. Quando você estava na primeira porta, que estava de cara com quem? Um tremendo de uma grelha, que era o altar de sacrifício. Então, essa é a primeira porta que você entra, a primeira fase. Você queima a sua carne. E era um lugar que tinha muito movimento, porque estavam toda hora fazendo sacrifício, matando bicho, batendo não sei o quê. Olha só, está voando. Fase 1. Depois ele chega e tem uma bacia para ele lavar os pés e as mãos, e ele vai entrar na segunda porta. Ó, o caminho, achei. O caminho é o que está escrito em Romanos 12:1, que eu não vou ler porque você já sabe. Entregai, né, aos corpos como sacrifício. Vamos lá. Pulei. Entrou. Aí quando você chegou e entrou no santo lugar, que é a verdade. Aí chega lá, santo lugar, tem aqui uma mesa de pães com 12. É alimento. Alimento para as 12 tribos. Aí, são 12 kits. 12 kits. E atrás aqui, ó, tem um candelabro enorme, sempre aceso. E ali tem um altarzinho maneiro, bacana, de incenso, né? Olha só que interessante. Essa é a fase 2, é a da verdade, da palavra. O alimento é a palavra, está aqui, ó. Aí o sacerdote entra, se alimenta aqui da palavra, iluminado por quem? Pelo Espírito Santo. É a luz do Espírito Santo. Mas tudo isso tem que ser num ambiente de adoração. Uma atmosfera de adoração. Aí, ó, estamos crescendo em maturidade. É assim que a gente vai crescer em maturidade. Né? Sem contar que quando você entra, tem 5 pilastras antes de entrar nessa porta, que são os 5 ministérios. Mas depois a gente fala sobre isso um dia, se Deus permitir. Amém? E vamos lá. E falta mais uma porta, que é a vida. Ó, fase 3. Repara, ó, eu voei, corri, agora estou mais tranquilo, né? E tem um lugar agora que você entra, chama o Santo dos Santos. Onde tem a arca, onde tem a presença de Deus. É um lugar que você não precisa falar nada. É um lugar em que você é ministrado pelo Senhor. Amém? Entenderam? 3 fases. Isso eu chamo de caminho da intimidade. E que o Senhor ministra a vocês. Aí tem mais. Aí Ezequiel começa a andar lá. Olha só. Ih, beleza, posso correr, né? Já viu criança chutando água quando vai à praia? Beleza, olha, ó, tudo cheio de movimento. Depois ele entra, água pelo joelho. Opa, tá mais difícil essa parada aqui. Aí depois ele chega no lugar que o rio era tão volumoso, já não consigo mais. Então eu tenho que pegar minha boinha e deixar ser levado pelo rio. Amém? E ainda tem mais um detalhe ainda. Se você pegar a parábola do semeador, ele fala que você, primeiro, ele trabalha com corações próprios. Isso é o nosso. Então, tudo isso é preparação da noiva. A noiva tem que entrar em águas profundas, amém? Então, chega lá, na parábola do semeador, ele chega e fala um negócio seguinte, olha só, e aquela terra boa, que aceita a minha palavra, que me busca, né? Essa é a terra boa, é o meu coração, é o teu, é a noiva, certo? Ela frutifica em 3 fases, 30, 60 e 100 por 1. É no descanso, é no Santo dos Santos, que é o 100 por 1, queridos. Amém? Deu para entender? Acho que deu, né? Amém? 100 por 1.
Então, meu filho, quando o pastor fala de descanso, é aí que você frutifica 100 por 1. É nesse descanso aí. E vamos continuar aqui. Deixa eu ver se eu falei alguma coisa aqui que não... Amém. E eu queria dizer, então, a caminha é o seu caminho, vou apelidar caminho da noiva. Não é bonito o caminho da noiva? Porque ela vai encontrar com um noivo. Né? É o momento da intimidade. Você casa, né? Casou. E tem aquele momento, né? É esse. É do beijinho. É isso aí. É esse o momento da noiva. É o caminho da intimidade. Isso eu estou querendo motivar você, gente. Vamos lá, hein? Então, descansa, é isso aí. Já pulei tudo aqui, vamos continuar pulando. Amém, aleluia, glória a Deus. Certo? E vamos entrar agora. Dá tempo. Eu estou pulando aqui porque eu quero chegar aqui. Né? Eu quero chegar agora nessa daqui. Porque essa daqui, o que aconteceu? Eu já falei que Jesus nos coloca como árvores, né? Faz uma comparação. Aí eu estava nesse dia, por acaso, eu estava assim, o que eu falo para essa turma? Só tem líder aqui, gente. Nego sabe mais que eu a Bíblia. Ai, meu Deus. Aí chegou, Deus botou esse toquinho aí e me mostrou um negócio legal, uma reportagem. Eu falei, o científico comprovando a palavra de Deus. Ele vai falar um negócio que já está escrito há 4.000 anos, ó. Que delícia, né? Aí vamos lá. Então, olha só, na minha pesquisa, então, agora eu vou ter que ler até, inclusive, do original. Beleza? Porque o original é o do cientista. É um cara chamado Peter, o resto é alemão, não sei o nome dele, mas o cara é alemão, como eu não falo alemão, certo? Né? O cara é engenheiro florestal. Porque eu não entendo nada de botânica, tá, gente? Sinto muito, não entendo. O negócio são outras coisas, né? Aí ele começa a falar, olha só, presta atenção, porque nós vamos ver os princípios de Deus aplicados aqui. Para a tua vida. É para você. E para mim. Amém? Vamos lá. Ele começa falando assim, que eu copiei aqui na íntegra, tá? Acreditem. Ele diz o seguinte, olha só, humanos e árvores têm mais características em comum do que se supõe. Jesus já falou isso. Né? Olha só, assim como nós, elas são mais fortes em grupo. Agora eu vou falar de algo que Deus tem falado comigo. Falou aqui andando, aqui eu até falei com o pastor, que o final dos tempos é um final em que a unidade vai ser o forte da noiva. Amém? Vamos lá. Aí diz aqui, ó, vivem em sociedade, compartilham nutrientes, falando de árvores, né? Por isso que tem aquelas árvores bonitas ali. Protegem-se de fatores como excesso de calor e frio. Então significa o quê? Ó, aí eu botei aqui, sua força está na unidade. Agora aqui, se você faz parte de algum ministério desta igreja, unidade é o segredo. Até porque o inimigo usa para quebrar essa unidade de dentro para fora, não é isso? Porque ele usa as palavras do próprio Jesus. A casa dividida não existirá. Então é isso aí. Né? Então sua força está na unidade de comunidade. Aí ele ainda fala da mesma espécie. Matou. Sim ou não? Ou seja, ele diz aqui, temos que andar, conviver com a mesma espécie. O que é isso? A gente falou que árvore, está olhando, né? Se o fruto é bom, a árvore é boa. Se é ruim, se afasta dela. Mas eu vou sair do mundo. Não vai sair do mundo, mas você vai se afastar do fofoqueiro de plantão. Você trabalha? Eu trabalho. Eu tenho um cara lá, não, eu vou nem falar aqui agora, né? Sim, tem um cara que, não vou falar nome, já falei, mas não vou falar nome, que o cara é o seguinte, o cara, eu fui falar com ele, você não tem aquele negócio, tu és profeta? Aí eu falando com o cara fala, uma palavra, 15 palavrões. Eu falei, vejo que és poeta. Aí ele olhou para minha cara, rapaz, você é bom no negócio, você mandar licença, que não tem tempo para você não, foi embora. Você já chegou no trabalho, cara, você sabe da última? Quem é que resiste ao sabe da última? Quem aqui resiste? Não levanta o braço. Quem resiste? Aí fica aquele negócio, ó. Não fica? Qual será
que ela está escondendo de mim? Não é isso? Aí você tem que fazer o seguinte, dá licença, eu vou ali e já volto, tá? E vai embora. Larga o fofoqueiro para lá. Tá? Isso é um exemplo, né? Porque ele não é a nossa espécie. O cara que falou isso aqui, é o engenheiro florestal, não sou eu não, tá bom? Então vou sair do trabalho. Não é sair do trabalho, mas olha só, não é que você vai sair do trabalho, mas a influência e o engano pode entrar. Você começa a falar muito de assuntos que não são, aquilo vai. Se o engano entrar, você começa a pensar e fazer concessões. Olha que bonito. Esse é o perigo, né? Eu botei, a influência e o engano pode entrar. É ou não é? Pensamentos. A concessão pode entrar no teu pensamento. Fez a concessão e você começa a justificar o erro. Olha só. 1 Coríntios 15, 33, não precisa abrir, que eu já abri para você aqui, amém? Está aqui. Ele começa assim, olha só. Não vos enganeis. Olha que interessante. Olha o engano aí. Tá? Acabou de chegar. Entende? Não vos enganeis. Começa assim. As más conversações corrompem, deterioram, estragam, certo? Os bons costumes. É para você. É para a noiva. É para a noiva. Para não deixar o engano entrar. Certo? Aí eu botei aqui, fuja do fofoqueiro de plantão, já foi, né? Vamos lá. Tem 2 Coríntios 6, 14 e 15, também não precisa abrir. Ele diz, não vos ponhais em julgo desigual. Você já conhece isso tudo aqui, né? Com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo que está em você, noiva? Não é isso? E o maligno. Que união do crente com o incrédulo? Está escrito lá. Significa que eu não vou pregar, gente. Tem gente, mas então como é que você vai alcançar vidas? Você vai alcançar vidas. Você vai falar para lá, senão você vai virar aquele urubu, né, que fica lá no canto. Antigamente ele chamava, né, é o crente da Bíblia, botava debaixo do braço, disseram que era desodorante de crente, né? Andava debaixo e ninguém falava com ninguém, porque eles são impuros, não é isso. Mas a oportunidade o Espírito Santo vai dar para você. Fica tranquilo. Até porque você é palmeira. Então o pessoal vai ver que você anda em retidão. Vão até te pedir oração, sabia? E quando precisarem de alguém que eles têm que confiar, eles vão falar, sabe com quem? Com você. Aí é o momento de ligar a metralhadora do Espírito e acertar o alvo, amém? Vamos embora. Continuando. Aí o cara falou mais algumas coisas. Estou lendo, agora, hein? Olha só. Com as árvores, presta atenção nisso aqui, hein? Com as árvores da mesma espécie, não existe competição pelos mesmos recursos. Igualzinho, daqui não tem competição nenhuma. Amém. Né? Rapaz, fulano queria um carro bem que eu queria ter, um melhor que o dele. Não é isso? Não. A gente tem que aprender que se o meu irmão está prosperando, eu estou feliz. Glória ao nome do Senhor. Amém? Está no teu coração. Então, olha só, ele que falou, hein? Não tem competição. Essas árvores são demais. Quando a igreja aprender isso aí, né? Nossa, quando a liderança aprender isso aí, das igrejas. Né? Esse programa é meu, esse é teu. Né? Bem, e olha aí o João, e que o cara me fala aqui do João 14, sabia? Ele diz o seguinte, olha só. Né? Você vê que a Bíblia é a verdade, né, cara? Jesus já falou isso em Jó, cara, que sei lá quantos anos tem, vou chutar aí 4.000, sei lá. Não, olha só, chegaram para ele, quando é que você sentiu esse ímpeto de estudar árvores, né? Embora seja engenheiro florestal, eu falei, não, foi que uma vez eu estava passando e vi uma pedra cheia de musgo, né? E estava passando, quase que eu tropeço na bichinha, não sei se ele falou isso, é a minha versão. E quando eu fui olhar, era um toco, como igualzinho de Jó. E detalhe, ele chegou e ele datou esse toco, né? Fez lá as datações dele lá, 400 anos e estava vivo. Opa, tá bom, vamos dizer que ele errou.
350. Errou mais ainda, 300. Vamos fazer por 250, tá bom? Quem aqui consegue fazer um jejum de 250 anos e ficar vivo? Alguém podia me dizer aqui? Se conseguir, está canonizado. Amém? Olha só que interessante isso, né? Virou pedra, né? Vamos lá. Ai, ai. Aí ele bota aqui, ó, ele falando, hein, a única explicação era que aquele tronco recebia nutrientes de árvores vizinhas. Opa, olha a unidade aqui. E ele fala uma outra frase que eu amei, que ele fala o seguinte: as árvores não são egoístas. Isso, cara, eu acho que não é crente não, tá, gente? Mas parece, né? Eu acho que não é não. Eu acho que ele leu a Bíblia e depois traduziu para as árvores, né? Elas não são egoístas, elas cuidam umas das outras. É tão interessante porque as árvores maiores, mães, né? Que a gente chama de mães, né? Os mais maduros, né? Porque quando tem aquele... Alguém já foi na Amazônia aqui? Já deve ter ido, né? Quando... Vamos, Floresta da Tijuca, mais perto, né? Vamos chegar mais perto. Mais perto. É a questão da Marinha também, a gente já foi lá. Então, olha só. Sabe aquele sol do Rio de Janeiro causticante? Então, as árvores menores, elas podem sofrer muito com isso. Então, o que acontece? Quando você já entrou no meio de uma floresta, está quente, muito quente. Quando você entra, está fresquinho e úmido. Então, olha só, elas tomam conta, as mais maduras, mais velhas, tomam conta das outras e criam uma atmosfera de umidade e temperatura mais que suficientes para cuidar deles. A natureza, a criação de Deus não fala dos princípios dele para a gente? Muito legal, né? É isso aí, ó. Ele diz aqui, ó, e ele diz, quando ele está falando isso, ele fala, todos precisam de vizinhas. Não olha para o lado, mas você precisa do teu irmão. O pastor até falou isso aqui e é verdade. Cara, cada um de nós somos únicos. Deus, quando pensou num projeto, ele cria você para realizar aquele projeto. Só que quando ele te dá uma visão, porque todos nós temos visões pessoais, ok? Deus falou coisas no teu coração aí. Falou no meu, falou no teu. Só que não existe uma visão, existe a pessoal, mas não existe uma visão que você consiga fazê-la sozinho. O pastor Hélio tem uma visão. Ele vai ser evangelho. Preparar a noiva. Essa é a visão dele. Só que ele sozinho não consegue preparar a noiva. Ele precisa de outras pessoas. Aqui, ó. E somos nós. E é você. É a noiva. Tá alegre não que é você, não? Ih, rapaz, nego tá... Tudo bem, tudo bem. Vamos continuar aqui. Então, olha só, ele fala outra coisa aqui. As árvores da mesma espécie apoiam-se através de uma rede construída por conexões de raiz. Opa! Então, por que aquele toquinho ainda estava vivo? Porque as outras, ó, lá embaixo tem uma rede. Então, é a mais velha dando nutrientes para aquele ali que está precisando. No teu ministério, se você é voluntário aqui, você tem que estar sempre ajudando o outro. Conectado. Pode dar conexão. Conectado. Amém? Vamos continuar aqui, rapidamente. Olha só. Vou ler de novo. As árvores da mesma espécie apoiam-se através de uma rede construída por conexões de raízes. Isso aqui é o cara que escreveu, hein? Há uma constante troca de nutrientes que fortalece os membros mais fracos daquela comunidade. Romanos 15, 1 a 7. Vamos ler. Ver se tem alguma coisa na Bíblia. Deixa eu achar aqui o Romanos que eu botei em algum lugar. Não, o 12 está aqui. Vamos, mas o 15 está perto, né? Vamos lá, eu vou ler. Que o tempo ruge. São 9 e 1. Olha só.
Vou começar, vê se tem alguma coisa a ver com as árvores aqui. Ele começa assim: ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Ih, isso aí foi um chute, hein? 15:1, versículo 1. De novo, ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradarmos a nós mesmos. Sublinho nós mesmos. E o não. As árvores não são egoístas, hein? Vamos lá, 2. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Foi eu que botei isso aqui não, tá? Isso foi um tal de Espírito Santo, hein? 3. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. 4. Pois tudo contra outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Está aí, Jó, a esperança. Amém? O teu irmão precisa de você para ter esperança. Não é só a raiz dele, não. A tua raiz vai ajudar ele. Entenda isso. Entenda isso. Vamos lá. 5. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. E o 6 é muito legal. Para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O que ele está dizendo? Que o resultado desse cuidado teu para com o próximo resulta em honra e louvor a Deus. Está escrito. Essa é a noiva, gente. Certo? João 13,35, nisso conhecerão que sois meus discípulos. João 13,35. Eu ia ler também, mas vou... Verso 7. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Dá vontade de ser árvore, hein? Tá melhor às vezes, né? Brincadeira. João 13,35, nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Aí, é para você, meu querido. É para você. Estou chegando lá, ainda falta um pouquinho. Tá? Agora vamos falar e se não for da mesma espécie? Aí ele diz um negocinho aqui. Aí pode haver hostilidade. Né? Não estão lá as raízes emaranhadas? Isso. Há uma briga. Vou falar nas minhas palavras que é mais rápido. Há uma briga. Um tenta entrar dentro do caule da outra. E rouba, né, os nutrientes. E ela enfraquece. É isso aqui, é uma briga. É assim que funciona, né? Então eles roubam água e nutrientes, enfraquecendo e ultrapassando em altura. Então o que acontece? Não vem luz, o outro começa a perder. Temos que estar juntos, gente. A unidade da igreja, da noiva, é o final dos tempos. Eu lembro quando eu fui no IHOP, que é International House of Prayer, casa, não, em português, Casa de Oração Internacional, né? O pessoal estava lá orando, né? Aí da hora, tem uma parte lá, toca e ora, toca e ora e toca, e eu estou lá só orando em línguas. Aí todo mundo tinha uma palavra. Eu falei, gente, Senhor, não tem palavra nenhuma, não veio nada para mim. Será que eu sou noiva? Aí estou lá, aí vai, fala. Aí Cristina depois chegou no final, mas tu não falou nada. Eu falei, mas eu ia falar o quê? Vou inventar? Não vou. Não dá, cara. Inventar não é a minha praia. Certo? Mas Deus tocou meu coração numa coisinha que eu podia ter falado. Eu já falei até com o pastor Hélio uma vez. Deus falou para mim, ore para que as lideranças comprometidas, que era a época do impeachment da Dilma, né? Ore para que as lideranças comprometidas comigo, olha só, é a noiva, hein? Comigo, do Brasil, entrem em unidade. Por isso que esse remir aí é interessante. Não é só remir, tem outras coisas. Porque a noiva vai sair daí.
ela vai sair, não digo do remi só, né? Vai sair dessa unidade. Quando a liderança fizer o que as árvores fazem. Jogar fora o egoísmo e etc, né? Vamos chegar lá. Vamos lá, que senão... E tem uma também legal aqui, ó. Uma árvore sem contato com as outras, opa, ele falando, hein? Em vez de estar em uma comunidade, tornam-se um indivíduo. É o lobo solitário. E ele diz o quê? E assim ficam vulneráveis a doenças e perda de folhas. Aí eu assisto tudo pela internet, mas tem interação zero com a noiva. Zero. Você sabia que o relacionamento é uma... Eu tenho até uma mensagem legal para pregar sobre isso. Relacionamento é a maneira de você ser aperfeiçoado. Sabia que a pessoa que mais te aperfeiçoa é o teu cônjuge? A que mais te deixa vermelho é o teu cônjuge. Menino e menina, né? É o que fala as verdades. Tu fica... Depois ela vai falar. Né? Só depois, meu bem, só depois. Vamos lá. Então, olha só. Você fica vulnerável. Olha só o que Paulo diz em Hebreus 10, 25. Não precisa abrir, que está tudo aqui por causa do tempo. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações e tanto mais quando vedes que esse dia é com D maiúsculo. Que dia é esse? O dia do Senhor. O dia da vinda. Nós estamos no final dos tempos. Nós estamos aqui, esse ministério é para preparar a noiva. Tem noiva aqui? Não tem? Tem. Então, para preparar vocês. Então, olha só. E tanto mais quando vedes, então é agora, tem que falar isso agora. Quando vedes que o dia, com maiúsculo, é o dia do Senhor, se aproxima. Está escrito, ó, Hebreus 10, 25. E vamos lá. Então, lobo solitário, não. Não, botei aqui, não. Por quê? Porque você tem muito para oferecer a teu irmão. Quando você pega os teus talentos e não usa, você está deixando o teu irmão na mão. Porque ele precisa deles, porque é o projeto de Deus, gente. Ah, eu sou tímido, eu sou mais tímido que você não é. Vai por mim. Vai por mim, é só pela graça. Amém? Então, olha só. Então, eu botei aqui, o que você tem a oferecer é importante para o outro. Amém? Tranquilo? Repite comigo, o que eu tenho é importante para o meu irmão. Amém? 2 améns, né? Como diz o pastor aí, tá bom. Vamos lá. E o 6, agora vamos falar agora de outras coisas. O 6, ele continua falando. Ele fala o seguinte: vi árvores centenárias que tinham apenas 1 metro de altura. Rapaz, centenária, né? Olha, esperando, anota o esperando, em letras garrafais, sob suas árvores mães, ou mais maduras, por décadas, até que essas morressem. Não vão matar ninguém não, gente, calma. Que essas morressem e com isto recebam a luz, propiciando o seu crescimento. Aqui fala de uma coisa também que a Bíblia fala muito, chama-se paciência. Ficou triste, né? Eu é que era para estar ali. Eu sei mais que aquele cara ali, ó. Amém. Mas o chamado é do Pai. Não me botei aqui. Amém. O Senhor me botou aqui. Então, meu filho, quer brigar, briga com ele. Eu estou fora. Não me bota nesse rolo, não. Amém? É com ele. Fica com ele, vai lá. Né? Então, nós temos que aprender a esperar. Se você chegar no momento errado, na posição que é certa, baseada no futuro, vai dar problema. Principalmente para você. Desmotivação. Por isso que a gente vê muita gente desistindo. Né? Então, para com esse negócio. Porque vai ter um momento em que vai abrir uma brechinha e a luz vai entrar. Aí sim é o teu momento. Que o Senhor abriu e você vai crescer. Né? Os baixinhos digam amém, né? Porque o cara tinha 1 metro aqui.
Brincadeira, brincadeira. Olha só que legal, olha só, isso é bacana também. Existe uma proteção também delas. Ó, primeiro que elas se comunicam, elas exalam aromas, né? São sinais. Por exemplo, e tudo isso com a ajuda de fungos. Você já viu que é meio verde, esverdeado? Esses fungos ajudam nessa comunicação com as raízes. Olha que legal que ele diz aqui, né? Isso aqui eu já botei do meu jeito, né? Tá bom, né? Olha só, por exemplo, chega um inseto, ele falou da lagarta, isso. Chega uma lagarta, começa a comer as folhas. Essa árvore que está sendo atacada, ela começa a exalar um cheiro. Cheiro não, cheiro é feio, né? Aroma. Aí exalou um odor. Aí, tá vendo? A plateia é erudita. Um odor, certo? Aí exala. E há uma comunicação com as demais árvores. Muito legal, né? Sabe o que acontece? Todas começam a exalar um certo odor e pela saliva elas identificam. Olha que legal. E quem é o bichinho que está atacando? Eles exalam um odor que atrai, por exemplo, no caso dessas lagartas, um tipo específico de vespa que põe ovos sobre essa lagarta e quando esses ovos brotam, nascem, as larvas comem a lagarta. Gente, nós temos que nos proteger. Amém? Vamos lá, vou continuar aqui, hein? Está acabando. Que horas são? 9h10, amém, que beleza, hein? Gente, vocês me aturam mais 5 minutos? Amém, então vamos lá. Fechando, ó, sabe que a esposa falou, fechando, viu? Fechando. Agora preste atenção no que eu vou falar, que essa é importante. Olha só, ele fala uma coisa muito sine qua non, é erudito. Olha só, as árvores mais velhas, mais maduras, são intocáveis. Preserve-as. Preserve-as. Para que possam dar apoio às mais jovens. Preserve sua liderança. Se você não preserva a liderança, não há unidade. Se não há unidade, a casa está dividida. Se a casa está dividida, não subsistirá. Tá bom? 1 Timóteo 5,17, na NVI, diz isso aqui, ó. Os presbíteros que lideram bem as igrejas são dignos de dupla honra. Não sei, não, agora é a Bíblia. Agora é o Espírito Santo. Especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. É isso que ele fala? Em Hebreus 13,17, também na NVI, diz, ó, obedeçam os seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja com alegria, né? Não um peso, mas olha só o que ele fala, pois isso não seria proveitoso para vocês. No final é para nós. Então não cortem as árvores maduras. Posso terminar? Amém. Então vamos orar? Vamos ficar de pé. Os visitantes da primeira vez